E aí, pessoal, voltamos mais uma vez. A gente vai falar sobre a habilidade 3, as leis da radioatividade, tá certo? Então, nós vamos aqui direto, tá certo? As leis fundamentais para compreender as transformações que ocorrem nos núcleos dos átomos radioativos. Então, a gente está falando sobre elementos radioativos, e essas transformações que ocorrem, como que elas ocorrem, essas transformações nesses elementos radioativos. Primeira lei da radioatividade, tá certo? É a emissão da partícula alfa, tá certo? Esse símbolo aqui é chamado de alfa, que na letra grega é chamada de A, tá bom? Então, vamos começar aqui. Quando um átomo de um elemento radioativo, tá certo, emite uma partícula alfa, ocorre uma redução. Então significa que quando é redução diminui 4 unidades, tá certo? 4 unidades em seu número de massa. Olha só. E duas unidades, tá, em seu número atômico, tá? Então, o processo que está representado aqui, genericamente, temos que ser em geral. Quando ele fala genericamente, quer dizer em geral. Então, aqui a gente tem uma simbologia, tá certo? O A aqui vai ser representado pelo número atômico, o número de massa, né? A significa massa. Desculpe aí meu erro. A significa massa. E Z, o número atômico, tá certo? Número, que atômico. Vou simplificar aqui a escrita. Número atômico, tá certo? Então, isso daqui é uma representação de um elemento qualquer, tá certo? Que está aqui. Aqui ele está indicando a parte de cima, que é o A, é a massa, tá? E o Z, a parte de baixo, é o número atômico, tá vendo? Então, massa, número atômico. Tá, mas professor, o que é esse mais aqui? Esse mais está indicando a carga, tá? Desse número atômico aqui, ó. Carga positiva, tá? Aqui é a representação dessa perda, tá? Então aqui ele está falando que perde 4 unidades. E aqui ele perde 2 unidades, tá vendo? Para ser o quê? Para ser colocado a primeira lei, tá? Nessa emissão, tá? Exemplo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Quando quando um átomo, tá certo, de urânio, que é o símbolo do elemento de urânio. Então, nós temos aqui em cima o número de massa, 238, e o número atômico do urânio, 92. Emite uma partícula alfa. Então, o que acontece com ele? Ele se transforma em tório, é um outro elemento, tá? Deixa eu dar um momentinho aqui, deixa eu fechar aqui a janela. Só um momento, por favor, já volto já. Então, voltando aqui. Então, ele se transforma em tório, tá? Aqui nós temos A, que seria o número da massa, e aqui o número atômico. Então, o que foi que aconteceu, Vamos pegar aqui numa parte bem simples, Aqui ele era 238, vamos escrever aqui para ficar melhor. 238, ele diminuiu quanto? Quanto que ele tem que perder? Ele tem que perder 4. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar 234. Porque ele perdeu. E aqui, no número, esse daqui seria a parte do número de massa. Ele perdeu 4. No número atômico, tá? Ele era 92, tá? Ele perdeu 2, tá? E ele ficou 90, tá certo? Então, isso aqui é uma continha de menos de subtração. Mas lembre-se, tá? No caso desse tipo de reação química, o que acontece? Tá? Então, a reação nuclear ocorre a transformação representada abaixo. Então, tá aqui, ele representou de uma forma para poder mostrar aqui para você, 238, tá? Ele perdeu, e foi tirado, tá certo? 200, ele ficou tório, Ficou 234 na parte de cima, onde é o número de massa,
e aqui ele perdeu 2. Ele perdeu 2, tá certo? E se tornou 90, tá? Aqui nessa observação, tá? Aqui é um tanto quanto complicada, né, de se esclarecer. Não vou tomar muito meu tempo aqui não, tá? Nem vou querer explicar essa situação. Ele diz que é para observar, tá? Mas lembre-se sempre, na parte química, em relação à parte de elétrons, tá? É bem diferente. Mas como a gente está falando, né, sobre o número de massa, tal, etc., não vou entrar no assunto, mas eu vou lembrar que sempre que em relação a elétron, né, não sei se você lembra, elétron, quando é menos, né, você ganha, tá? E quando é mais, você perde, tá? Isso em elétron, tá bom? É só para deixar esse lembrete aqui. Isso aqui, lembrete, é muito importante quando se tratar de elétrons, muito embora não seja esse o caso, tá? Que a gente está explicando apenas uma lei, né? Como que acontece. Então, para ele se transformar em uma outra situação, ele perde 4 unidades, né, da sua massa, tá certo? E perde 2 do seu número atômico, tá bom? Continuando, tá? Segunda lei da radioatividade, tá certo? A emissão da partícula beta, tá? Tá? Que seria a letra B do alfabeto grego, tá? Vamos continuar aqui. Aqui, deixa eu deixar ali um espaço. Quando um átomo emite uma partícula beta, o que acontece com ele? O número de massa permanece constante, então não se altera. Não se altera. Quando eu digo que é constante, ele continua, permanece o mesmo. Enquanto o número atômico aumenta em uma unidade. Então, enquanto a massa permanece igual, então vamos grifar aqui essa parte, massa igual, e igual, constante, e o número atômico dela aumenta em uma unidade. Genericamente, em geral, né, isso que ele quer dizer, está aqui o exemplinho. Então aqui é o número de massa, o que acontece com ele, permanece o mesmo, inalterado, é 0. Tá? E o número atômico que acontece, ele é menos 1, ele perde, ele aumenta uma unidade. Lembra que ele aumenta uma unidade? Então quando ele é mais, né, ele perde, tá? E quando ele é menos, ele ganha, tá? Por isso que ele fala assim que aumenta, tá vendo? Tá vendo essa situação aqui? Lembra-se que eu falei ali em cima, tá? Quando é menos, ele ganha, e quando ele é mais, ele perde, tá? Então nessa situação aqui, a gente deve representar dessa maneira, tá certo? Então aqui o correto mesmo é representar com maisinho, certo? O maisinho, porque aqui ele está ganhando, né? Nessa situação. Aqui o que acontece? Número atômico mais 1, e aqui o A, o número de massa. Então vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo nessa situação. Deixa eu puxar aqui mais um pouco, para ver se o pessoal consegue enxergar. Quando um átomo, né, de césio é um elemento radioativo, tá? Então aqui 137 que ele tem, né, da parte de massa, e 55 do número atômico. Emite uma partícula beta, tá certo? Ele se transforma em bário, tá? Um outro elemento, bário. Então aqui o número 137 ficou o mesmo, tá vendo? Que é permanecer constante? É ficar igual, tá? Então no caso aqui, o que vai ocorrer com o número de massa vai ficar igual. E aqui nós ganhamos uma unidade, então de 55 ele vai passar para 56. Então ele aumentou. Então a reação nuclear que ocorre nessa transformação, tá, pode ser representada por, então vamos pegar aqui embaixo. Então nós temos aqui o césio, né? Lembra daquela história do césio, né? Na parte nuclear, que tinha, né? Tem uma história contada pelo jornalismo sobre uma usina nuclear, onde vazou césio, né? Foi uma história muito lá atrás. Então aqui nós temos 137 da parte de massa, número atômico 55, aqui é 0, né? Então aqui vai permanecer o mesmo para ele se tornar bário, e aqui de 55 ele aumenta mais um 56. Essa parte aqui eu também não vou me aprofundar, não vou ler sobre essa situação aqui não, vamos passar direto, tá? Emissão da radiação gama, né? A radiação gama é emitida
é emitida após uma emissão de partícula alfa ou beta. Então, deixa eu ver passar aqui. Ou beta. Tá certo? Alfa ou beta. Tá? Exemplo. Vou pegar aqui embaixo, se o pessoal está vendo, parece que não está. Exemplo em que a radiação gama é liberada após uma emissão de partícula alfa, tá certo? É emissão de radiação gama, tá? Emissão de radiação gama. Deixa eu virar a folha aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente continua.